Na reflexão de hoje, vamos tentar entender e comparar, quando possível, a visão da ciência e a do espiritismo acerca da concepção da existência. A teoria científica mais aceita para explicar a origem do universo é a do Big Bang, desenvolvida a partir do início do século XX. Segundo essa teoria, por volta de 15 bilhões de anos, houve uma grande explosão que originou todo o universo. O planeta Terra, por sua vez, formou-se por volta de 4 bilhões e meio de anos atrás. Desta forma, se compararmos o ponto de vista científico com o que é relatado no livro mosaico da Gênesis, que resumidamente relata a criação do mundo em 6 dias, parece que um ponto contradiz o outro e com uma grande margem de erro. No entanto, como é sempre bom relembrar, é preciso ir mais a fundo no sentido das palavras para poder compreender e até dar sentido às possíveis alegorias bíblicas. No entanto, como podemos fazer com que o período de bilhões de anos relatado pela ciência coincida com a concepção bíblica que aponta apenas 6 míseros dias? Bom, para isso é preciso primeiro tentar entender o que são esses dias. Para nós, enquanto humanidade, um dia é um período de tempo que corresponde a 24 horas, ou a um período de uma rotação completa do planeta sobre o seu eixo, que consta do nascer ao pôr do sol. Agora, será que esses 6 dias relatados na Bíblia dizem respeito a esse mesmo ciclo de 24 horas que conhecemos? Ou talvez se refira a um outro ponto de vista? Afinal, para tudo é necessário um referencial. Se observarmos os calendários, por exemplo, existiu um período em que não tinham 12 meses no ano, mas apenas 10. 2 deles foram acrescentados pelos poderosos Júlio César e César Augusto, que são os meses de julho e agosto. Assim, se compararmos períodos históricos diferentes, teremos uma discrepância na quantidade de meses que compõem o período de um ano. Se mudarmos a cultura, isso também se modifica. Afinal, seguimos, hoje no Brasil, o calendário gregoriano, mas existem muitos outros calendários, como o chinês, etíope, o maia, o islâmico, o judaico, entre outros. Enfim, o intuito de apresentar esses fatos é para nos fazer pensar em qual era o referencial para os 6 dias citados na Bíblia. Segundo o Livro dos Espíritos, citando a própria ciência, é impossível refutar os caracteres do mundo fóssil, que gravam e comprovam que o processo de criação de nosso planeta data esse desenvolvimento como muito anterior a 6 dias de 24 horas. Para entender para onde foram os outros bilhões de anos em meio a isso tudo, talvez seja interessante nos perguntarmos: será que um dia, para nós seres humanos, tem a mesma quantidade de tempo que um dia para Deus? Será que a medida é equivalente? O Espiritismo vem explicar que, possivelmente, a Gênese mosaica, que é aquela que mais se aproxima da Gênese científica nos seus relatos, aponta uma era ou um grande período de tempo como um único dia. Nesta concepção, um dia não teria apenas 24 horas, mas muito mais tempo que isso. Desta forma, em termos de comparação, a aula de hoje nos apresenta um quadro, comparando os períodos científicos em relação com os 6 dias descritos na Gênese mosaica. Esses períodos são o astronômico, o primário, de transição, secundário, terciário e também relatando o dilúvio e o pós-dilúvio. Vou deixar no fundo deste vídeo as comparações para quem quiser pausar e ler com calma. No entanto, o mais interessante dessa concepção está em, como dizia o apóstolo Paulo, destacar da letra que mata o espírito que vivifica. Ou seja, sem levar ao pé da letra uma explicação,
podemos analisá-la profundamente e com seriedade, tentando entender, em paralelo com os fatos comprovados pela ciência, o que realmente a Escritura quis dizer. É de se ressaltar ainda um grande espanto pelas semelhanças destacadas por uma civilização tão arcaica como a de Moisés, em relação ao que a ciência nos conta nos dias de hoje, que trouxe visões e apontamentos que só foram descobertos muito mais à frente, com tecnologias que aquele povo sequer sonhava que existiriam um dia. Assim, se descartarmos a ideia engessada de um dia como um período de 24 horas e tentarmos revisitar as palavras bíblicas como lugar de períodos históricos, então é impossível não ficar surpreso com tais semelhanças. A aula de hoje ainda se preocupa em falar sobre a Gênese no olhar espírita, dentro de sua concepção espiritual. Para isso, antes é importante dizer que, como aponta o livro A Gênese, que é a quinta obra do Pentateuco Espírita, no capítulo 2, Deus é a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação. Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras. Assim, aceitamos que toda a criação tem de vir de uma inteligência suprema, pois, da mesma forma que nos fica claro a existência de um relojoeiro ao observarmos a elegância de um relógio, tudo indica que também há de existir algo ou alguém capaz de criar tudo o que conhecemos. Como isso se deu início, ou por qual razão exatamente, não sabemos. Mas os espíritos vieram nos explicar sobre os dois elementos que deram origem a tudo o que existe: o fluido cósmico universal e o princípio inteligente. A partir do fluido cósmico universal, derivou-se tudo o que é matéria e todas as suas manifestações, enquanto que tudo o que tem vida inteligente foi se modificando a partir do princípio inteligente. Neste ponto, entendemos que matéria e inteligência, que vamos chamar de espírito por conveniência, não são a mesma coisa, e tampouco variam do mesmo princípio. Mas fica muito claro também, pelo fato de estarmos encarnados neste mundo, que ambos estes elementos precisam um do outro por alguma razão. O Espiritismo nos ensina que o espírito precisa da matéria para potencializar e dar significado em seu processo evolutivo, pois é através dos sentidos e das sensações que a matéria oferece ao espírito que podemos distinguir aos poucos entre o que é bom e o que não é. É neste ponto podemos começar a entender que existe também uma hierarquia entre os níveis evolutivos dos mundos, assim como existe uma escala evolutiva para os níveis de inteligência que os habitam. Esse, porém, é um assunto que vamos discutir na próxima aula, quando falaremos sobre a raça adâmica. O que convém levarmos da aula de hoje é que, mais importante que em quantos dias foram criados as variações da matéria, ou em que período exatamente começou a vida como a conhecemos neste mundo, está em compreendermos que viemos para o planeta Terra com um propósito. Este objetivo está nos estágios que nossa inteligência, ou nosso espírito, se preferir, precisa passar antes de evoluir para uma nova etapa. A grande questão é que, para os espíritas, acreditamos que tudo teve princípio em Deus, que criou o ser inteligente para evoluir e a matéria para dar meios para que isso aconteça. Quando as circunstâncias possibilitaram a vinda da vida para o planeta Terra, demorou ainda muito tempo para que o ser humano tivesse a sua oportunidade de desenvolver essa inteligência. Neste ponto, existe um debate sobre a diferença entre a vida inteligente entre os reinos existentes em nosso planeta em relação com a inteligência humana. Ou seja, não seria a vida dos animais, dos vegetais, dos fungos, do reino protista e dos moneras equivalente à dos seres humanos? O próprio Espiritismo não foi categórico sobre o assunto, senão dizendo no Livro dos Espíritos, capítulo 11, que a inteligência desses reinos é muito primitiva em relação à dos humanos,
carecendo de algo muito importante, que é a consciência, vivendo prática e puramente pelo instinto, enquanto os seres humanos apresentam uma noção bem mais clara e distinta sobre suas ações e sobre quem são. Além disso, a questão 607 da mesma obra diz que o princípio inteligente estagia nas várias formas de vida, até estar preparado para se tornar espírito. Em outras palavras, ganhar consciência. Isso não quer dizer que já fomos animais ou plantas, mas indica que parte do princípio inteligente que hoje nos define como quem somos precisou se desenvolver nas demais formas de vida até que, um dia, pudesse ganhar consciência. Essa, contudo, é apenas uma maneira de olhar a questão. Como disse, existe muita discordância sobre o assunto. Mas uma coisa é certa: sabemos que esse processo evolutivo nunca regressa. Ou seja, depois que alcançamos um patamar evolutivo, não voltamos para trás, desaprendendo coisas. Aquilo que conquistamos é nosso patrimônio e segue conosco até onde formos daqui para frente. Portanto, nunca voltaremos a ser animais ou plantas ou qualquer outra coisa do tipo. É importante ressaltar isso porque uma grande quantidade de pessoas parece acreditar nessa forma de reencarnação. E o Espiritismo, por meio do próprio Allan Kardec, afirma: isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Terminemos, assim, a reflexão de hoje com a ideia de que a programação espiritual acompanha a criação e a elaboração de um planeta. Isso será particularmente importante na lição posterior. Independentemente dos processos que nos trouxeram até aqui, cá estamos, aprendendo e evoluindo à mercê do que a matéria tem a nos oferecer. Sejamos gratos pela oportunidade de aprender e refletir sobre pontos importantes de nossa existência, e que possamos também enriquecer o nosso ponto de vista com os conceitos que o Espiritismo tem a nos trazer. Se você gostou da reflexão de hoje, não se esqueça de curtir esse vídeo e de seguir este canal. Compartilhe a mensagem com os outros para contribuir com esse trabalho, levando a luz do Espiritismo também às demais pessoas que necessitam dela. Paz e luz.